Mas a primeira experiência que eu tive foi nesse dia que um calor, um fogo, queimou meu coração. É um calor, um fogo que não era normal. Me conduzindo para que eu cuidasse da minha família, que eu não separasse da minha esposa. Foi o primeiro sinal que eu tive, foi um fogo que queimou meu coração. Mas é um fogo que queima, não é normal. Não é um calor que você sente normal. É um calor sobrenatural. Porém, eu não conhecia o Espírito Santo e não tinha nenhuma experiência com ele. Mas depois que o tempo passou, fui para a igreja, aceitei Jesus, fui para a igreja, e eu pude entender que era o Espírito Santo. Você era aquela pessoa, por exemplo, dentro do teu casamento, que não dava... Vocês não eram casados, né? Vocês moravam juntos. Moravam juntos. Amigados. Porém, né? eu tinha 16 anos quando eu fui morar junto com a minha esposa. 16 anos. 16 anos de idade. Quando você fala assim que você teve o teu primeiro contato foi com o Espírito Santo, porque você sentiu que a situação em si foi diferente? Tipo, você teve que obedecer a direção que Deus estava te dando ali para que aquele fim ali fosse um fim... De não acontecer tipo uma separação, de alguém sair de casa, algo do tipo, é isso? Positivo, porque é uma coisa que te convence. E eu pude entender que o único que convence o homem é o Espírito Santo. Sem conhecer ele, eu pude entender. Há um sentimento muito profundo que te convence. Você não tem outra saída, a não ser entregar aquilo que foi, que você sentiu, que está te pedindo e o que queimou. O interessante é que a Bíblia fala assim, ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? É algo que não dá para explicar, tipo, pegando na mão, né? Não. Ou de repente apaga a luz, aparece um fogo, não né? tem como. Mas ele testifica aqui dentro de nós. É dentro. Eu sempre falo pro pessoal, quando de repente eu tô numa pregação falando sobre o Espírito Santo, que o fato de você ter aceitado Jesus, eu pergunto, falo... você aceitou Jesus, mas você viu Jesus alguma vez na tua vida, né? Você já presenciou, você pegou em Jesus, Jesus pegou em você, você teve aquela conversa, né? E a maioria das vezes, todas as vezes que eu pergunto, sempre aparece alguém que teve essa experiência sobrenatural do próprio Jesus, né? De repente ali aparecer para ele pregar. Sim. Mas a maioria das vezes não, né? Foi uma mensagem que veio e testificou no espírito dela e aquilo levou ela a entregar a sua vida para Jesus. É a mesma coisa com o Espírito Santo? Sim, é a mesma coisa. E uma resposta em cima dessa situação, desse ato que nós estamos falando, muito profundo, quem não teve uma experiência de ter profundidade com Jesus ou com o Espírito Santo, é a seguinte questão. Numa pergunta que eu fiz para as pessoas, primeiro eu perguntei para mim mesmo, foi: qual é a prova que nós temos da existência que Deus existe? Qual é a prova que você tem? Qual é a prova que você tem e acredita que Jesus morreu na cruz? E qual é a prova da existência do Espírito Santo morar em nós? A prova da existência que Deus existe para mim foi o quê? Ninguém pôde fazer na minha vida o que Deus fez. Bacana. Ninguém pôde me tirar da onde ele me tirou. Ou resolver o teu problema, resolver, né? Tipo, o meu problema. O problema que você tinha. Exatamente. Ou seja, uma base simples, profunda, que muitas pessoas não têm, mas precisam entender. Ninguém pôde nos amar como o Pai nos amou. Meu Deus. É forte. É demais. Isso me dá vontade de chorar, se eu chorar aqui, vocês não... Porque eu já estou sentindo a presença de Deus. Você começa. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui, porque quando eu falo dele, meu coração se enche, o meu corpo sente coisas, e eu quero profetizar, quem está assistindo vai sentir a mesma coisa. Amém. Sabe por quê? Ninguém pôde amar nós como ele amou, ao ponto de dar o teu único filho para morrer por todos nós. E algo libertador foi na minha vida, foi sentir esse amor, que eu não tinha e não sentia. Isso é libertação. Deus liberta através do amor.